Boa tarde, povo de Deus, Pai seja convosco. Hoje, nessa tarde, quero trazer uma mensagem para você que Deus tocou no meu coração. Onde se encontra em Mateus 17, versículo 14, onde vai falar a cura de um menino, né? Aqui vai falar a cura de um menino. E a gente vai falar aqui sobre essa palavra aqui, meus irmãos. Essa palavra é muito interessante, muito bonita. E hoje ela se vem para nós, né? Essa palavra hoje, ela vem para mim e para você, né? Onde tinha um menino enfermo, né? Uma enfermidade que não tinha cura, uma enfermidade que o homem já tinha batido em várias portas, né? E não conseguia ser curado. E aqui vai falar quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele. É o que a gente deve se ajoelhar, meus irmãos. É diante de Jesus, igual esse homem aqui. A gente vai ver que esse homem, quando ele se ajoelhou perto de Jesus, né, o milagre aconteceu. E aqui a gente vê que às vezes a gente bate também em várias portas. A gente bate na dificuldade da gente. Quando tem enfermidade também, a gente bate nas portas, vai no médico, né, e não é socorrido. Mas quando a gente cai aos pés de Jesus, a gente vê que as coisas mudam, que as coisas mudadas, né? Talvez você esteja igual esse homem aqui que já tinha batido em várias portas, já tinha ido talvez atrás de vários médicos, porque aqui ele estava precisando de uma cura. Talvez ele já tinha encontrado atrás de outras pessoas para orar, para rezar, alguma coisa assim desse tipo, e ele não recebeu o milagre. E quando ele viu que Jesus estava chegando, né? Aqui o seu discípulo também já tinha batido na porta do seu discípulo. E aí ele chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Né? Aqui eu vejo que ele pediu para ter pena do filho dele, não dele, né? Aqui ele queria que fosse um milagre, não para ele, mas o filho dele. Talvez tem pessoas que às vezes chega pede um milagre para ele, não para outras pessoas. E aqui ele falou: meu filho, tenha pena do meu filho, Senhor. Ele é epilético e tem ataque tão forte que muitas vezes ele cai no fogo, cai na água, né? Eu trouxe para os seus discípulos, a fim de que eles curassem, né? Aqui ele fala assim, ó, eu já trouxe para os seus discípulos para que eles curassem, né? E ele não tinha resolvido o problema do menino, né? Ele não tinha resolvido o problema do menino. Às vezes você está doente, muitas pessoas já orou por você, muitas pessoas já orou, já fez jejuou, né? Já fez campanha para você ser curado e não aconteceu até agora. Talvez você esteja esperando essa oportunidade de ser curado, né? Às vezes você pergunta, o irmão Vanderlei pode orar por mim que eu vou ser curado? Mas, meus irmãos, a gente depende muito de Jesus Cristo, a gente depende que você também se ajoelhe nos pés dele. Aqui esse homem, ele foi até o discípulo, mas o discípulo não tinha cura, né? O discípulo tinha pouca fé e aqui não tinha cura. Às vezes você tem uma pessoa que está orando por você, mas ele tem pouca fé, ele não tem fé. Às vezes você precisa não só de ser curado de uma doença, mas às vezes para resolver o problema do seu filho. Às vezes seu filho está preso, às vezes você tem uma necessidade financeira, às vezes você tem uma necessidade familiar, né? A paz familiar, né? E você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa clamar ao Senhor, não as pessoas, né? Certo que a corrente de uma oração é uma ligação, mas às vezes as pessoas que oram por você às vezes não têm tanta fé. E eu creio que esses discípulos aqui, ele estava um pouco sem fé. A palavra fala: eu trouxe para os seus discípulos a fim de que eles curassem, mas não que Jesus Cristo curasse. Mas eles não conseguiram, né? Às vezes eu tenho orado por você, tenho jejuado, tenho feito campanha, né? E às vezes a minha fé é tão pequena que às vezes não é curada, você não é curado. Mas você precisa se ajoelhar, você precisa buscar o Senhor, você precisa correr atrás dos pés do Senhor, se ajoelhar nele, e aí você vai receber a cura, né? A cura, você vai receber a cura. E Jesus respondeu: gente má e sem fé, tá vendo?
Gente má e sem fé. Isso aqui, às vezes, as pessoas oram pelas pessoas e não é curada. Jesus fala, gente má e sem fé. Até quando ficarei com vocês, né? Até quando ficarei com vocês? Vocês não oram pelas pessoas com fé, então vocês não conseguem curar, porque vocês não têm fé. E aí, ó, Jesus vai falar aqui, ó, até quando terei de aguentá-lo? Traga o menino aqui. Então deu uma ordem ao demônio: saia. E no mesmo momento, no mesmo instante, o menino ficou curado, meus irmãos. Aqui Jesus, ele dá uma ordem para o demônio e o menino é curado. E Deus deu essa ordem para a gente, para pisar em serpente, expulsar demônio, curar os enfermos, né? E os discípulos não tinham fé. Os discípulos estavam sem fé, né? Depois os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular, e perguntou: por que foi que nós não podemos expulsar aquele demônio, né? Aqui vai falar, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Tanto ensinamento que ele tinha dado, né? E aí Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé, né? Bastante fé. Eu afirmo a vocês que se isso é verdade, se você tiver fé, mesmo que fosse do tamanho de um semente de mostarda, poderia fazer este monte sair daqui e vai para lá, e ele sairia, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa, meus irmãos. Precisamos ter fé. Quando você vai orar por alguém, quando você vai colocar a mão na cabeça de alguém para orar, né? Você procure a jejuar, a orar e ter fé. Falar: Senhor, me dê fé. Eu preciso ter essa fé que o Senhor falou que a gente ia ter. Eu preciso ter essa fé, porque eu necessito que aquela pessoa seja curada em seu nome, para o seu nome ser glorificado. E aqui, meus irmãos, é assim. Você precisa ter fé quando você orar. Senhor, se você não tem fé, Senhor, reforça a minha fé, que eu tenha mais fé. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na vida de alguém. Então, ore assim, meus irmãos. Fica com essa palavra, que Deus abençoe e tenha uma boa tarde. Hoje tem culto quadrangular Família Global. Deus abençoe.